Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula de hoje, nossa aula de cliente-servidor, programação cliente-servidor. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre parte do front-end, parte cliente. Opa! E a gente vai, inclusive, criar um front-end para consumir aquela última API que nós construímos aqui nas últimas aulas, tá? Vocês devem se lembrar disso, né, que eu comentei com vocês. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que eu já tenho aqui aberto, como é que a gente vai desenvolver essa aula de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá, tela compartilhada. Bom, então, essa aula vai ter 3 momentos. Primeiro, a gente vai criar um projeto do zero, vou mostrar para vocês. Vamos falar sobre esses 3 pacotes aqui, o ESLint, Reader e Editor Config. E, por último, a gente vai falar sobre roteamento lá no React. Bom, a programação cliente... e outro detalhe aqui, né? Eu tenho 3 versões do projeto. Tem essa primeira versão, que a gente criou a aplicação, tem essa segunda versão, a gente desenvolveu algumas configurações, e tem essa última versão aqui. Vou passar por todas elas. Essa aqui é a parte de roteamento. Tá? Então, a gente vai falar... são as 3 versões referentes às 3 aulas. Esses materiais já estão lá no Classroom. E, para começar, eu quero justamente falar sobre o Classroom. Eu postei para vocês aqui o seguinte. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Então, aqui os materiais de hoje. E eu postei também um vídeo e eu coloquei uma playlist aqui, ó, uma playlist minha, que tem os conceitos básicos dessa tecnologia. E vou explicar para vocês por que eu coloquei aqui. Olha, a playlist é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui são 11 aulas, e algumas aulas curtinhas, pequenininhas, outras um pouco mais extensas. Mas aqui eu mostro nessas aulas os conceitos básicos e fundamentais da linguagem. A minha estratégia com vocês vai ser a seguinte: como a gente só tem um período e passa muito rápido, e eu gosto de trabalhar muito em projetos, todas essas aulas aqui eu vou colocar para vocês por meio desses vídeos. No entanto, no desenvolvimento do nosso projeto, a gente vai passar por todas essas etapas aqui, assim, de uma forma mais prática, efetiva, conduzindo dentro de um projeto, esses conceitos. Como, por exemplo, o conceito de propriedade. Tá? Só que esse primeiro vídeo aqui é um vídeo assim, muito conceitual, ele tem 15 minutos, tá? E esse vídeo eu coloquei para vocês lá na... Eu coloquei lá no Classroom para vocês abrirem esse vídeo aqui. Eu inseri o link desse vídeo aqui separadamente da playlist, porque esse aqui eu quero que vocês deem uma atenção assim, especial, porque ele é muito conceitual, ele não tem código, eu não falo de código. Eu explico só sobre a tecnologia, sobre React, React.js, React Native. Comento sobre essas 3 modalidades aqui, ó, da tecnologia. Tá? Na medida que a gente for desenvolvendo as aulas, eu vou estar citando isso, vou estar falando sobre isso. Tá? Mas o nosso tempo é muito curto e a gente perderia muito tempo repetindo essas aulas aqui. Tá? Por isso eu coloquei para vocês. Então, em algum momento, vocês assistam essas aulas, tá? E na medida que a gente for desenvolvendo com as aulas do projeto, vocês vão ver que as coisas fazem todo sentido, se encaixam. Tá? Então, essa é a playlist que a gente fez. Isso aqui não é projeto, não é nada, é só algumas aulinhas que eu mostro os conceitos. Tá? A utilização dos conceitos. Mas o que a gente vai fazer mesmo é desenvolver um projeto do zero. Inclusive, a gente vai utilizar um recurso para poder criar essa nossa aplicação, criando esse projeto do zero,
utilizando uma forma mais automatizada. Tá? Lá naquelas minhas aulas, eu mostro a criação de um projeto de uma forma mais primitiva, tá? O que não se usa em termos de mercado de trabalho. Tá? O que se usa é algo que eu vou mostrar para vocês como na aula de hoje, uma criação de projeto. E vou dizer para vocês outra coisa. Existem algumas formas de criação de projeto, não existe só uma maneira. Vou mostrar para vocês uma delas. E é importante vocês entenderem bem essa forma e acompanhar o Ellison, porque as outras são análogas a esta que eu vou mostrar para vocês. Tá? Existem alguns frameworks que utilizam essa tecnologia React, tá? Só que aqui a gente vai fazer na mão, tá? Obviamente seguindo a criação de projeto de acordo com esses critérios que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, vamos começar. Vou mostrar para vocês aqui, ó, sobre a criação de um projeto do zero. Então, a gente vai criar esse projeto do zero, né? E nessa modalidade, a gente vai criar por meio do CLI. É uma interface de linha de comandos que ele desenvolve toda a criação de forma automática do nosso projeto. Então, isso aqui, inclusive, como eu comentei com vocês anteriormente, eu refiz essas aulas aqui usando as novas bibliotecas. Tive que fazer algumas mudanças. Vou mostrar para vocês também. Então, para a gente poder criar um projeto, eu vou lá, prompt de comando, escolho uma pasta qualquer, recomendo o projeto JS, e aí você executa esse comando aqui, ó, yarn, o gerenciador de pacotes que a gente vai utilizar, o yarn, é o mesmo gerenciador de pacotes que a gente utiliza lá no Node, porque o React é uma tecnologia que trabalha com o JavaScript, ou seja, não é nada diferente daquilo que a gente viu na programação cliente, na programação servidor, que a gente aprendeu com o Node. Tá? Então, eu faço aqui, ó, yarn, create, React App. Estou criando uma aplicação React. Aqui eu coloco o nome dessa aplicação. E aí eu dei esse nome aqui para ela. First Project React JS Firetest BM. Tá? Então, uma vez feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai levar alguns minutinhos, né? E após isso, ele vai criar um projeto para mim. Então, imagine que eu estou nessa pasta Projeto JS. Eu tenho que entrar dentro da pasta com o nome do projeto. Ele cria uma pasta com o mesmo nome do projeto. Tá? Bom, uma vez que eu entrei lá dentro, né? O que eu faço? Eu vou chamar o code ponto para poder, desculpem, abrir o VS Code e eu vou cair nesse projeto aqui, ó. Vou cair nesse projeto. Tá? Então, por exemplo, eu estava aqui, ó, eu usei o code ponto, dei enter, caí na pasta do projeto. Estou aqui, ó, já estou dentro do projeto. Tá? Esse projeto é o projeto final dessa aula que eu estou apresentando para vocês, desse momento de aula que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, aqui eu mostro o seguinte, se você fizer um yarn start, vou fazer aqui, ó. Bom, antes disso, eu sempre disse para vocês que quando vocês forem utilizar um projeto, é sempre, e principalmente quando vocês copiarem, se vocês copiarem o projeto, daqueles que eu envio lá via a nossa plataforma, eu envio lá o .rar, né, o projeto compactado, é sempre bom colocar yarn, install, ou apenas yarn, e o que ele faz? Ele dá uma conferida para ver se as nossas bibliotecas, que ficam dentro da pasta do Node Modules, como eu já expliquei para vocês, se estão todas lá construídas e com integridade. Bom, feito isso, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, yarn start. Quando eu executo a aplicação por meio desse yarn start, o que ele vai fazer? Acompanhe comigo aqui, ó. Ele já abre lá no navegador uma página. Então, essa é uma aplicação tradicional, né? A gente emite aqui um Hello World, né? Uma saudação inicial. Tá? Observe que quando eu executei o yarn start, o que ele fez aqui, ó?
Ele já disse para mim o seguinte, ó, se você quiser executar no local, é só chamar esse endereço, http://localhost 2.3000. Automaticamente ele já define essa porta 3000 para a gente poder trabalhar. O domínio é sempre localhost. E por que eu digitei yarn start? Vamos relembrar um pouquinho, tá? Aqui, ó, no packed.json, eu tenho um scriptzinho chamado start. Da mesma forma que naquelas aulas de Node a gente tinha o script dev, né? Eu usava o yarn dev, aqui eu tenho o yarn start. Automaticamente ele vai e executa a minha aplicação. Então, ele já gerou esse hello world aqui. Tá? Vamos para o material, para a gente ver as observações que foram feitas aqui. Esse material é curtinho, tá? Inicialmente ele mostra com essas configurações todas aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz inicialmente. O que eu fiz foi o seguinte, uma vez que ele criou o projeto, eu apaguei alguns arquivos, como, por exemplo, eu apaguei o README, que é aquele arquivo de documentação, apaguei esse arquivo. Lá no packed.json, ele já criou um monte de dependências, porque ele criou de uma forma automática, de uma forma automatizada. Então, ele já criou as bibliotecas padrão que eu posso utilizar. E aqui eu mostro cada uma delas, eu faço um comentário sobre elas. Por exemplo, ele colocou lá a biblioteca React, que a gente vai utilizar. A biblioteca React DOM, a gente vai falar sobre React DOM, o React Scripts, entre outros. Tá? Bom, aí eu quero fazer um comentário sobre esse código aqui, ó, mas eu vou mostrar lá na minha aplicação, tá? Daqui a pouquinho para vocês. Tá? Legal. Aí eu ainda mostro alguns arquivos que precisam ser apagados. Isso na primeira versão, depois que ele cria, tá? Então, eu apago esse app.css, app.test.js. Então, vários arquivos que estavam aqui, ó, eu apaguei. Estava lá no raiz. Aqui ele já cria inicialmente, só que a gente não utiliza isso, né? A gente trabalha de uma forma customizada. Vamos lá. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu criei uma pasta src e criei esse códigozinho, que eu já vou explicar para vocês também, com esse index. Eu vou passar por aqui, tá? Só para esse material, só para a gente poder concluir o material e passar para o código. Então, eu tenho o index, dentro da pasta src, eu tenho o app e o index. .js, sempre .js, tá? Esse aqui é o arquivo... Esse aqui é o app.js, ó. E esse aqui é o nosso arquivo, esse aqui é o app e o arquivo index, cadê o arquivo index? Tá aqui, ó, o arquivo index está aqui. Tá? E aí eu mostro a execução e a saída é aquela que vocês viram. Então vamos para o código agora, para ser bem prático aqui, ó. O que nós temos nessa nossa aplicação? Então vamos lá, agora, o foco de vocês agora é no sentido de uma aplicação front-end. Então, eu quero que vocês pensem sempre no sentido de que o objetivo de uma aplicação como essa é uma aplicação que vai criar uma aplicação que posteriormente pode consumir uma API, ou eu poderia criar um site pessoal aqui, de forma estática, né, utilizando um recurso de HTML, CSS, JavaScript. Eu poderia utilizar com essa tecnologia. Mas não tem aquele contexto de API, de back-end, de acessar banco de dados, não tem nada disso. Isso aqui é só para renderizar, é só para poder chamar uma aplicação, renderizar os resultados na tela. Tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui no nosso código? O packed.json, como eu já comentei com vocês, não é diferente daquilo que a gente já viu na parte do servidor, do Node. Tá? Tem aqui as dependências que ele criou. Eu utilizei o yarn, né? Então ele criou por isso esse yarn lock, que tem essas dependências também, por meio do meu gerenciador de pacotes. Agora, o que é interessante e importante para nós entendermos aqui? É o seguinte,
dentro desta pasta public, acompanhe comigo com muita atenção agora. Eu tenho um arquivo aqui, ó, principal, chamado index.html. Esse arquivo aqui é o arquivo que é apresentado quando você executa a aplicação. Ele executa isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Bom, mas aí você vai dizer para mim, Rubens, mas eu não estou vendo nenhum Hello World aqui. Certo, você não está vendo mesmo. Pelo seguinte, porque nesta pasta public, nesse meu index.html, eu tenho as configurações de um HTML, como você já vem aprendendo desde o início do curso. Só que aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, eu tenho uma div onde eu denominei de root. Eu criei um ID para ela. Eu chamei o ID dessa div de root. Dei um nome para ela. A div nada mais é do que um container, né? É um bloco, é um trecho do meu código. Tá? Div de divisão, né? Uma divisãozinha lá da minha página que tem esse root, né? A gente ouviu um barulhinho, será que tem alguém querendo acessar aí? Deixa eu ver. É o Dilson. Boa noite, Dilson, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Bom, então, olha, qual a ideia dessa minha div? Boa noite, meu amigo. A ideia é a seguinte, dentro dessa div aqui é onde vai ficar toda essa minha aplicação. Tudo isso aqui, ó, é representado por essa div. Então, a estratégia que nós utilizamos, e a gente vai ver daqui a pouquinho, é o seguinte, eu vou localizar dentro desse documento HTML essa div e vou substituir o conteúdo, que na verdade não é nada, né? Não tem nada aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro um conteúdo que vai representar toda a minha tela, toda a minha aplicação. Tá? Boa noite, Luan. Bom, agora vamos ver então isso aí. Então, primeiro ponto, eu vou executar esse HTML. Segundo ponto, vamos lá. Eu tenho o app e eu tenho o index.js. Tá? Vamos começar pelo index. Aqui no index, eu vou dizer para a minha aplicação o seguinte. Olha, eu quero importar essa biblioteca React. Então, lá da biblioteca React, se a gente vier aqui no Node Modules, a gente vai achar aqui o React. Ó. A gente vai achar aqui essa biblioteca. Que é, na verdade, um projeto, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o React. Ó. Tá aqui o React. Tá aqui, ó. Tá? Então, eu estou mandando ele importar o React, e só para ficar claro para vocês, dentro do package.json, eu também tenho aqui, ó, a importação dele, tá? Aqui, ó, o React aqui, ó. E a versão dele, tá vendo? Eu estou utilizando. Legal. Voltemos para cá. Então, eu estou mandando importar o React, estou mandando importar o React DOM. E aí, Matheus? Boa noite, Matheus. Boa noite. E eu estou mandando importar aqui também um componente chamado app, a partir do diretório raiz de um arquivo chamado app.js. Então, entendam bem isso aqui, pessoal, esse conceito aqui. Ó. Eu estou importando, quando eu faço esse import, a partir, quando eu uso essa sintaxe aqui, ó, porque eu quero importar de uma biblioteca. Então, esse React que vocês, desculpem, estão vendo aqui, isso aqui é um componente. Funciona como um componente. React DOM também. E esse app é um componente que eu criei. Então, um dos conceitos utilizados pelo React é o conceito de programação declarativa. Ou seja, eu crio componentes. E eu trabalho dentro das minhas aplicações com esses componentes. Então, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, eu estou criando um componente app. E da onde é que está saindo esse componente app? Onde é que está o código-fonte desse componente? Ele está dentro da minha pasta local, da minha pasta
onde eu estou, nesse caso aqui na pasta source, e o nome do componente é app. E aí eu venho aqui e acho um app.js. Observem que aqui no index, eu não precisei colocar, eu quero importar o meu componente app do arquivo app.js. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que a extensão é JS. Tá? E agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo assim, dos mais importantes desse momento de explicação, que é o seguinte, ó. O que eu estou fazendo nessa linha 5 aqui, ó? Nessa linha 5, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou dizendo para o meu código, observe que é o index.js, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero a partir desse componente aqui, ó, React DOM, opa, é o Luan, né? Está chegando, Luan, daqui a pouco o Matheus chega aí também. Então, olha, a partir desse componente, React DOM, que eu importei, eu tenho um método lá chamado render. E esse render tem um sentido de renderização, eu quero renderizar. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero localizar esse render aqui, ele tem dois parâmetros. Ó. O primeiro parâmetro é o nome do componente. E o segundo parâmetro é um recurso JavaScript que eu utilizo para fazer o seguinte, para localizar dentro do meu document, esse meu document, esse HTML aqui, ó, esse index.html, ele vai localizar esse root aqui, ó. Então, vejam bem. Olha só, a partir do meu documento, eu vou obter a div, porque eu estou utilizando por meio do ID, né? Eu quero localizar uma div que tenha por ID root. Ou seja, eu quero localizar um elemento dentro desse meu HTML que tenha o ID chamado root. Ele vai achar isso aqui, ó. Ele vai achar essa div. E aí, o que eu digo para ele fazer aqui com essa linha? Eu faço o seguinte, ó, quando você localizar essa div, você faz o seguinte, no lugar disso aqui, você vai substituir por esse app. E quem é o app? O app é exatamente esse meu componente aqui, ó. Tudo bem, Rubens, mas eu não estou vendo o conteúdo desse app, que vai entrar exatamente nessa posição aqui do meu HTML. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a gente vai estudar agora esse componente app. Então, eu vou abrir esse código assim, ó, esse códigozinho aqui, o app.js. Eu venho aqui, ó, app.js. Então, o que ele faz é exatamente isso aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui e vai introduzir, ou vai jogar lá para dentro daquela div. Isso aqui nada mais é do que uma função que está retornando um HTML. Eu criei aqui dentro uma function chamada app, que é exatamente o nome do meu componente, e aqui necessariamente eu tive que fazer o import, né, da minha biblioteca React. E aqui eu fiz o seguinte, ó, eu mandei retornar o quê? Mandei retornar uma div com o nome de classe app, eu nem precisaria colocar isso aqui, tá? Mas eu quero criar uma div com um H1 lá dentro. Esse H1 é aquela tag de título, né? E vai escrever o Hello World. Então, observe que um outro conceito importante aqui do React é o seguinte, que nessa estratégia de trabalho que eu estou utilizando, olha, o que eu fiz aqui? Eu importei a biblioteca React, criei uma função e exportei por default esse componente. Então, o fato dessa exportação que vai acontecer aqui, quando eu mando exportar, essa exportação significa o seguinte, por meio desse index, quando eu faço referência a esse componente React, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela função e vai jogar aqui dentro. Por quê? Porque aquela é uma função exportada. Eu posso utilizar. Qualquer parte do meu código vai poder utilizar esse componente aqui, ó, chamado de app. Tá certo? Então, foi dessa forma que nós criamos a nossa primeira aplicação. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa tagzinha aqui, ó,
e vai jogar aqui dentro desse índice. E aí o resultado vai ser exatamente esse aqui, ó. O resultado vai ser esse aqui. Ele vai jogar um Hello World para mim na tela. Tá? Agora eu acho que é o Matheus, né? Beleza, Matheus? Então, esse código foi um código assim inicial, um pontapé inicial, em que a gente mostrou para você como é que funciona a criação de uma aplicação. Então, olha só, para a gente poder criar uma aplicação, se eu for começar isso aqui do zero, eu vou começar assim, ó. Eu entro no prompt, digito yarn create React App, o nome da aplicação. Feito isso, code ponto, eu vou para dentro do código, faço as minhas alterações e mando executar por meio do yarn start. Ele sempre vai criar uma aplicação no domínio localhost na porta 3000. Tá? A gente vai ver depois mais detalhes sobre essas considerações, domínio, porta, essas coisas. Tá? Mas, em princípio, é suficiente eu estar apresentando para vocês essa primeira informação. Então, foi uma aplicação básica, onde eu tenho o quê? Dentro da pasta public, o index.html, eu criei um arquivo index, que vai substituir aquela div que eu tenho lá no HTML pelo meu componente app, e aí fique claro para vocês aqui que a gente vai trabalhar sempre com componentes, é por isso que essa programação é declarativa. Então, eu vou pegar esse componente e vou jogar lá naquela parte da tela. Agora, de onde é que vem esse componente? Exatamente o quê? O meu código. É aqui, ó. Então, adiantando para vocês o que a gente vai fazer lá na frente, imagina o seguinte, Léo, eu tenho que criar um formulário aqui de clientes. Eu vou criar um componente. Vou criar um clientes.js. Dessa forma aqui, ó. Aí aqui dentro eu vou criar a minha aplicação. Entendeu? É claro que eu não estou falando ainda de estilização nem nada, a gente vai ver isso depois. Tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma função JavaScript. Eu posso usar todos aqueles comandos JavaScript que eu ensinei naquelas... Lembra que eu fiz aquela introdução de JavaScript no período anterior? Eu posso usar tudo isso aqui, porque eu estou usando o JavaScript aqui dentro. Tá certo? Muito bem, então a gente termina aqui essa primeira parte, vou dar um Ctrl+C aqui, vou finalizar e vou inclusive fechar isso aqui, tá? Para não confundir. Fecho isso aqui e vou fechar essa primeira versão aqui, ó. Eu estou criando do zero, já fechei aqui. Agora vamos para a segunda parte. Essa segunda parte aqui ela é mais rápida, porque é uma parte só de configuração. Muito bem. Essas ferramentas, Editor Config e SLint Printer, elas são utilizadas para quê? O objetivo principal é isso aqui, ó. Definir um padrão de escrita para o nosso código no projeto. O que seria esse padrão, Lucas? O padrão seria o seguinte, ó, todo código que eu for criar, ele vai ter a mesma característica. Tá? Sempre as mesmas características. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, dentro do VS Code, essa indentação que ele utiliza, tudo isso é caracterizado por essas ferramentas aqui, ó. ESLint, Printer e Editor Config, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas, olha. O Editor Config serve como um guia para que o VS Code consiga, por exemplo, saber qual padrão de espaçamentos que você tem que usar. E aí, pessoal, eu vou começar a comentar com vocês aqui agora algumas extensões que a gente vai precisar instalar no nosso VS Code. Por exemplo, esse Editor Config. Ó. Eu vou ter que vir aqui no VS Code, aqui em extensões, Editor Config. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Você vê que ele já está instalado, tá vendo? Esse carinha aqui ele já está instalado na minha máquina. Tá? Então, eu vou recomendar a vocês instalarem algumas extensões. Tá? Bom, ele serve como um guia, né? Para que o VS Code consiga, por exemplo, saber qual o espaçamento que a gente está utilizando. Então, aqui eu recomendo que você faça a instalação. E aí, eu vou seguir agora uma etapa de muitas configurações e eu vou passar muito rapidamente, tá? Para não ficar cansativo, a gente não perder tempo. O que eu vou fazer? Isso aqui é um passo a passo, tá? É uma receitinha de bolo. Eu vou criar aqui um arquivo chamado .editorconfig e vou definir algumas coisinhas, algumas configurações dentro dele.
Como, por exemplo, ó, eu quero trabalhar com um char7 tipo F, UTF-8, eu quero que a indentação tenha 2 espaços, eu quero que meu código tenha um final de linha, tá? Eu quero sempre inserir uma linha no final do meu código. Então, vocês percebem que são padronizações que eu estou criando? Todo o meu código vai ter essa padronização, tá? Eu explico cada um desses itens aqui, tá, pessoal? Bom, uma vez configurado o editor config, agora a gente vai para o ESLint. No caso do ESLint, eu tenho que utilizar esse comando para fazer a instalação dele, ó, yarn add ESLint, que é uma biblioteca. Esse traço D aqui indica que é uma instalação a nível de desenvolvimento, ou seja, em produção eu não uso isso, eu só uso essas ferramentas para estar desenvolvendo. É só para o programador isso aqui. Tá? No ambiente de produção isso não vai. Tá? E o que é isso? É um linter, ou seja, um fiscalizador de código, que possui plugins para inúmeros editores de textos. O que ele faz basicamente? Ele vai olhar o seu código e vai acusar os erros com base nas regras que você definir. Ou que vem em uma regra que nós chamamos desse IBNB, né? Que é um dos mais famosos, um dos mais famosos guias que seguem o estilo de JavaScript. Tá? Bom, isso é padrão no caso aqui do nosso React. Tá? Então, quando você faz isso, olha só, você executa na sequência esse comandinho aqui, ó, yarn ESLint --init. Aqui, ele começa a perguntar para vocês uma série de configurações. Agora vocês vão entender a ideia. Primeiro ele pergunta assim para você, então isso aqui eu executo no prompt. Eu vou lá no prompt de comando aqui da minha aplicação e executo isso aqui, ó. Yarn ESLint --init. Ele pergunta, como é que você gostaria de utilizar o ESLint? Aí, existem algumas alternativas de resposta. O que eu vou escolher é essa aqui, ó, para checar sintaxe, procurar problemas e, digamos assim, forçar o meu estilo de código. Tá? Então, por exemplo, se de repente, Tiago, se eu escrevi alguma coisa aqui que foge os padrões do ESLint, por exemplo, eu coloquei aspas duplas. Pô, mas no padrão dele eu tenho que usar aspas simples. O que ele faz? Ele vai e recomenda para mim, ó, você tem que alterar aqui, tá? Aqui no próprio editor de texto, sabe? Ele indica que eu tenho que fazer essa alteração. Estão entendendo a ideia dessas configurações básicas que a gente faz em termos de padronização de código? Aí depois ele me pergunta, que tipo de módulo você quer usar? Eu escolhi JavaScript, o módulo JavaScript, que usa essa opção aqui, import, export. Vocês vejam que no meu código aqui, ó, quando eu quero importar uma biblioteca, eu uso esse import. Existem outras maneiras de importar, tá? Só que eu adotei esse padrão dele. Qual é o framework que você quer usar? React. Você quer usar TypeScript? Não, eu vou trabalhar somente com JavaScript. Como é que você quer executar esse código? No browser. O que você gostaria de definir como estilo da aplicação? Esse Use a Popular Style Guide. Qual o estilo que você quer seguir? Esse Airbnb. São todos padrões, tá, pessoal? Qual o formato que você quer no seu config? JavaScript. E aí ele vai fazer uma série de configurações para mim lá no meu código. Tá? Legal. Sempre o yarn para ele poder atualizar as dependências. Bom, e aí eu coloco mais alguns detalhes aqui, como por exemplo, vamos falar um pouquinho mais sobre o ESLint, responsável por identificar padrões de código em desacordo com as regras pré-estabelecidas, o que a gente acabou de definir. Só que aí eu aproveito para instalar também o Prettier, que é a terceira e última ferramenta que eu vou comentar agora. Ela é responsável por formatar o código de acordo com algumas regras. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu instalei essas dependências aqui, ó, yarn add prettier, e ESLint config prettier, todas essas configurações aqui, ó, sempre a nível de desenvolvimento. Isso não é nada de produção, tá? E aí, pessoal, como eu utilizei uma versão nova, eu tive alguns problemas, e aí eu tive que instalar essa biblioteca aqui, ó,
esse Babel plugin aqui, tá? Bom, com a instalação das dependências acima, estamos dizendo a ele, ao ESLint, que estamos utilizando as últimas versões do Babel e as últimas funcionalidades do JavaScript, tá? O que é esse tal desse Babel aqui? O Babel, ele é responsável exatamente por fazer o seguinte, como é que eu consigo renderizar uma página com JavaScript? Eu tenho que ter um mecanismo para poder fazer essa transpilação. Eu não vou chamar nem de compilação, vou chamar de transpilação. E quem faz isso é esse cara, chamado Babel. Tá? É uma coisa assim mais interna, digamos assim. Tá? Quando vocês assistirem aquele meu vídeo, eu explico com mais detalhes essa parte conceitual. Tá? Muito bem, então deixa eu continuar aqui. Então, após a conclusão da instalação, aí eu crio um novo arquivo, ó, o .eslintrc.js, e aí eu crio algumas definições aqui dentro. E uma que eu quero chamar a atenção de vocês é a seguinte, ó. Instalo alguns plugins, tá vendo? Uma coisa que eu digo para ele é o seguinte, ó, eu quero definir algumas rules, algumas regras. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero que os meus códigos aceitem arquivos do tipo JSX e JS. O JSX nada mais é do que o HTML dentro do JavaScript. Tá? Então, eu poderia criar um arquivo com a extensão JS, como eu poderia criar um arquivo com a extensão JSX. Tá? Tanto faz. Tá? E aqui eu explico exatamente sobre esse ES5 e esse ES6. Eu quero fazer essa leitura aqui, que isso aqui é importante. Tá? Ó, essas configurações definem para o ESLint o nosso padrão de código. A gente está definindo um padrão de codificação. Aproveitando o nosso trabalho com essas configurações, vamos fazer alguns comentários sobre isso aqui, ó, sobre o ECMAScript. E o que vem a ser isso? Vamos lá. Esse ES5 e ES6. ES significa ECMAScript, que é a especificação usada para implementar a linguagem JavaScript. Eu tenho que ter um padrão para poder implementar essa linguagem JavaScript dentro dos meus códigos. O ES6 é a primeira atualização significativa para a linguagem desde o ES5. Ela começou com o ES5, que foi lançada lá em 2009. E o ES6, ele foi até o ES 2021. A partir disso, eu tenho apenas novas versões do JavaScript. O objetivo dessas implementações são basicamente essas aqui, ó. Tornar o JavaScript uma melhor linguagem para construções de aplicações complexas, resolver problemas antigos do JavaScript e propiciar facilidades no desenvolvimento de bibliotecas. Em outras palavras, pessoal, eu preciso fazer com que o meu JavaScript ele se transforme em HTML, eu consiga renderizar páginas, fazer esse tipo de coisa. Então, tem alguns códigos que você escreve dentro do JavaScript que ele produz isso. Só que tem que ter um padrão. E esse ECMAScript, exatamente esse cara que faz isso. Tá? É um padrão é o padrão de linguagem de JavaScript. Então, à medida, Eliel, Otávio, que eles vão criando novos recursos de JavaScript, eles vão incrementando novas atualizações para isso aqui. A linguagem fica muito mais poderosa, entendeu? Com muito mais recursos. Tá? É por isso que dizem que eu concordo com isso, que o JavaScript é a linguagem do momento, cara. É a linguagem mais utilizada no mundo todo, que é o JavaScript. Você se lembra que o JavaScript a gente conhecia o quê? Daquelas páginas HTML, né? Mas não é simplesmente para isso, não. Ela é muito mais poderosa do que aquilo. Tá? Bom, prosseguindo com essas configurações, aí eu também crio esse ponto .preader IRC, tá vendo? Ó, eu defino o seguinte, ó, que eu vou sempre trabalhar com aspas duplas, né? Esse single quote, eu vou trabalhar com vírgulas, né? Do tipo ES5, que é o ECMAScript que eu estou utilizando. Aqui, ó. Na primeira opção, definimos que utilizamos aspas simples, ao invés de aspas duplas, que é esse trimming, coma. Nos permite trabalhar em um conjunto com o Preader e o Airbnb.
Ou seja, ele faz essas correções para mim, se eu não trabalhar dessa forma. Concluindo, configuramos o editor config. Ele utiliza o autocompletar dentro do nosso VS Code. O Preader deixa o código, em outras palavras, mais bonito, mais elegante. Por exemplo, se a linha é grande demais, o que ele faz, o Thiago? Automaticamente ele quebra. Está vendo o Ederson, o Thiago? Ele quebra. Ele faz essa formatação para mim. Tá? Além de procurar erros, né? Dentro dos meus códigos. Às vezes ele coloca assim algumas advertências. Quando eu estiver editando aqui, aparecer algum, vou chamar a atenção de vocês para isso. Tá? Mas normalmente, quando eu encontro um, eu resolvo logo resolver o problema, né? Tá, e uma coisa que é interessante fazer de vez em quando é isso aqui, ó. Yarn, essa linha aqui, ó. Yarn, ESLint, --fix, source, --ext.js. O que ele faz com isso aqui, ó? Ele faz o seguinte. Dentro da minha aplicação, aqui, ó. Eu tenho aqui alguns arquivos .js. E eu tenho uma pasta source. Quando eu coloco essa linha de comando aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma verificação em todos os meus arquivos JavaScript do meu código. Se ele encontrar alguma anormalidade, ele indica para mim, olha, tem algum problema nessas linhas aí. É tipo um verificador de código, sabe? Então, nesse caso, ele verificou, não achou nada. Ó. Legal, eu dei uma verificada aí, não achei nenhum problema. Certo? Legal. Bom, aí a gente termina aqui, tá? Essa parte foi só configuração, tá? Então, olha, se eu for executar minha aplicação aqui, ó, aqui eu já estou instalando as bibliotecas, Yarn Start. O resultado vai ser o mesmo, porque eu não fiz absolutamente nada. Tá? Chamou a aplicação lá, ó. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Ó, eu coloquei aqui, ó, Hello World, não foi? Eu vou voltar lá no código e vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui dentro do meu index, melhor, do meu app, né? E vou colocar assim, ó, Hello World, Fireterge. Olha só, eu vou salvar aqui a aplicação, vou dar um Ctrl S, ó. Observem aqui embaixo o que vai acontecer na console, Ctrl S. Ó, ele compilou, ele automaticamente atualizou o código, viu? Ele restartou o meu código. Se eu for lá, ó, no meu navegador, ó, já está atualizado. Ok? Ele faz essa atualização dinâmica. Tem alguns conceitos que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Nesse sentido, tá? Então, finalizando aqui, vou dar um Ctrl C para parar a aplicação. Vou fechar isso aqui. Aliás, me lembrem, por favor, no final da aula, eu vou disponibilizar esses 3 códigos lá para vocês, tá? Essas 3 aulas lá no Classroom também. E agora vamos para a última parte. Deixa eu fechar também aqui. Salvar, porque eu andei mexendo, né, no arquivo. Agora vamos falar sobre roteamento. Então, agora, a gente vai entrar em algumas especificidades da tecnologia. Tá? Bom, Eliel, você se lembra bem como é que a gente implementava as rotas no Java, lembra? Como é que a gente fez? Inclusive, pessoal, vocês se lembram, vocês acompanharam as minhas aulas, as últimas aulas, como é que a gente definiu as rotas, né? Lá no Node, lembra? Beleza. Vamos ver como é que funciona a questão do roteamento aqui no React. Então, vamos lá. Aqui está o nosso material e o nosso código já está aqui, tá? Esse aqui é o nosso código dessa aula. A gente vai falar sobre esse roteamento. Inclusive, tem alguns comentários de umas mudanças que foram necessárias. Algumas mudanças dessa última versão dele, tá? Bom. A aplicação que estamos desenvolvendo conterá mais de uma página. Obviamente, né? Tem uma página de cliente, uma página de produto, né? Tal. Por isso, será necessário implementarmos uma forma com que o usuário possa navegar entre páginas utilizando, por exemplo, botões, sem haver o recarregamento das páginas. Otávio, esse é o charme do React. Quando eu passo de uma página para outra, ele não faz aquele refresh, ele não recarrega a página. Por quê? Porque ele segue esse conceito aqui, ó.
ele segue o conceito de SPA, que significa Single Page Application, ou seja, aplicação de uma única página. Tá? Então, a gente que vem lá daquelas aplicações MVC, Full MVC, a gente percebe que a aplicação renderiza, né? Aparece, ele traz aquela página, aquela coisa, né? Essa transição de páginas, isso aqui não acontece. Por quê? Porque o conceito aqui é de uma página única. Ou seja, a aplicação ela fica muito mais rápida. E aí, dentro desse conceito aqui, surge um outro, que é o de requisições do tipo Ajax. Eu falo sobre isso aqui na sequência. Ó. O que é o SPA? Uma aplicação web que roda em uma única página, se assemelhando a um aplicativo desktop. Opa, bom, Cleiton, boa noite. Um bom exemplo desse tipo de aplicação é o Gmail. Gente, o Gmail ele trabalha dessa forma. Já viram como quando você vai gerar um... Acho que todo mundo aqui usa Gmail, né? Quando você vai enviar um e-mail no Gmail, já viu como é que quando você fala assim, agora eu quero enviar um e-mail, ele não abre uma caixinha lá embaixo? Ele não faz refresh da página, ele abre uma caixinha lá, como se fosse um desktop, não é isso? Por quê? Porque ele é Single Page Application. Ele é um SPA. A navegação da aplicação ocorre em uma única página e todo o conteúdo é carregado em uma única vez. A gente pode chamar isso de dinamicamente, né? Ou seja, por trás dos panos, ele usa requisições do tipo Ajax. Não vou entrar nesses detalhes, mas olha, se você conversar com alguém que trabalhou há uns 10 anos atrás, não digo nem tanto, cara. Vamos colocar uns 5 anos? Não, vamos colocar uns 10 anos. Isso aqui era feito na mão, cara. A gente criava requisições do tipo Ajax na mão. Em outras palavras, podemos dizer que é o uso do objeto XML HTTP request para se comunicar com os scripts do lado do servidor. Ele pode enviar e receber informações de uma variedade de formatos, incluindo JSON, XML, HTML e até mesmo arquivos texto. Porém, a característica mais atraente do Ajax é a natureza assíncrona. E o que significa isso? Na comunicação assíncrona, o emissor envia mensagem, mas não necessariamente o receptor irá recebê-la instantaneamente. Quando você está no WhatsApp, pessoal, essa comunicação é síncrona ou assíncrona? Síncrona. Você manda, o cara recebe na hora. O assíncrono é quando você chama uma página e tem que aguardar, de repente, alguns instantes. Ele não é instantâneo. Só que o Ajax faz esse papel de, digamos assim, te distrair, no sentido de que você nem percebe que ele já foi lá, já buscou, já trouxe, já renderizou. É muito interessante. Ó, o que significa que ele pode fazer tudo sem a necessidade de atualizar a página. Isso nos permite atualizar partes de uma página com base em eventos do usuário. De repente, você dá um cliquezinho no botão, pum! Você movimenta só um trechozinho da página. Isso é muito interessante. Com base nesse conceito, a página da aplicação nunca irá recarregar, exceto, claro, né, se você meter um F5 lá, e não tem jeito, cara, ele vai recarregar mesmo, né? O React possui um módulo pronto para esse tipo de aplicação, chamado React Router DOM. Lembram-se de que a gente comentou no início da aula, que a gente estava importando aqui, ó, definindo aqui uma biblioteca chamada React Router DOM? Aqui, ó. React Router DOM. E é esse cara que faz esse papel, que desenvolve esse papel, tá? Ele nos permite fazer o roteamento do front-end da aplicação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Quando eu faço essa instalação, ele vem para cá. Como eu disse para vocês, esse código aqui é um código com base até o final desse documento que eu estou apresentando, tá? Vamos lá. Após a instalação, a gente cria aqui, gente, aqui mudou um pouco, tá? Olha só. Muita atenção aí, que essa parte aqui eu mantive no meu material, mas eu mudei isso aqui, por quê? Porque exigência da versão, tá? A minha estratégia anterior era criar um arquivo chamado routes, e por meio desse routes aqui,
eu defini o roteamento dentro dele, só que agora isso mudou. Eu vou explicar para vocês no código, daqui a pouquinho. Tá? Então, ó, tem essas implementações aqui, anteriores. E eu vou comentar daqui a pouquinho dentro do código, tá? Para vocês, tá? Isso aqui, ó, já é a minha versão atual. Para fazermos o roteamento funcionar, o nosso arquivo app.js, ele tem que ter esse códigozinho aqui, ó. Tá? E nesse código aqui, eu coloquei dentro, aqui eu coloquei da pasta mas não é pasta ainda, da pasta SRC. SRC do projeto. Tá? A gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Inclusive, eu faço um comentáriozinho aqui, mas eu vou explicar para vocês lá no código. Tá? Basicamente, já terminou as minhas explicações. Essa chamada aqui aos meus componentes criados, que são as minhas páginas, eu vou explicar dentro do código para vocês. Então, vamos lá. Agora, a mão na massa. Vamos voltar para aquela aplicação inicial. Vamos recapitular um pouquinho que a gente viu na primeira aula, ó, no primeiro momento da aula. Tem o packed.json com as minhas bibliotecas, inclusive agora com React Router DOM, que eu já inseri. Tá? O que eu fiz aqui agora? Anteriormente, eu tinha aqui a minha pasta public, como eu ainda tenho, o meu arquivo index.html, que eu ainda tenho. E continua do mesmo jeitinho, olha. De root. Aqui eu não mexi absolutamente nada do que a gente viu no início da aula. Bom, agora vamos para as implementações. Vamos lá. Em primeiro lugar, lá no meu index, o que a gente fez aqui? Absolutamente nada. Eu continuo mandando ele substituir lá no meu, no meu index HTML, aonde está a div aqui, ó, no lugar desse root, eu mando substituir por isso aqui, ó, pelo meu componente app. Ok? Tudo bem, Otávio, pessoal, ok? Agora vamos ver o que aconteceu com esse componente, de novo, né? Porque, inicialmente, o que fazia esse componente, o Thiago? O que fazia ele, ó? Hello World, né? Ele só dava, não é isso? Só um alô mundo? Não era isso que ele fazia? Vamos ver agora a implementação do roteamento. Vamos lá. Aqui, ó. app.js. Agora esse cara não faz mais Hello World. Agora ele faz o seguinte, olha só. Vamos lá. Eu vou aqui para a parte principal, depois eu faço os comentários sobre as importações, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz de forma principal criar um roteamento por meio dessa tag routes. Nessa tag routes, eu criei duas tag route. Essa minha tag route, ela define uma rota. Então, eu tenho a rota barra e eu tenho a rota barra repository. Então, gente, ó, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Lembra das nossas aulas de Java, que a gente criava uma rota? Né? A gente fazia um mapeamento e a gente substituía a rota com um determinado conteúdo. Ó, quando você encontrar essa rota, você joga esse HTML. Lembra que era assim? Aqui não é diferente. Só que aqui, a gente manda jogar lá na rota componentes. Entendeu, Thiago? Entendeu, Otávio? O conceito dessa tecnologia é de componentes. É por isso que o nome dessa tecnologia, a programação que a gente faz aqui é uma programação declarativa. A gente declara componentes. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó. Quando lá na minha aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui para vocês verem na prática, tá? É legal ver na prática primeiro, depois fica mais clara a explicação. Ó. Vou dar um yarn aqui para ele poder instalar as bibliotecas. Yarn, instalou as bibliotecas. Está tudo ok. Agora, yarn, start, é a mesma coisa. Vou continuar utilizando esse script start. Ó. Dá um enter. Ele vai abrir para mim lá no navegador. Aplicação. Já abriu. Observem que agora ele colocou esse main aqui, ó. Bom, por que ele colocou esse main? Vamos entender aqui, ó. Aqui,
Está um pouco pequenininho para vocês aí no vídeo, mas eu vou comentar aqui com vocês. Ó, aqui está esse localhost 2.3000. Lembra que é o domínio e a rota? É o domínio e a rota, né? Só que agora eu estou colocando agora barra. Vou botar só um barra. Quando eu dou barra, apareceu um main. Eu colocando barra ou não colocando nada, é a mesma coisa que eu colocar barra, tudo bem? Eu estou mapeando a barra, a minha rota barra. Agora, eu vou usar um mapeamento chamado barra repository. Repository. Vou dar Enter, ó. Ele já chamou, ele já imprimiu esse conteúdo aqui, ó, repository. Ok? Então, quantas rotas que eu defini nessa minha aplicação, pessoal? 2. Defini a rota barra e a rota repositório, ok? Vamos para o código agora para a gente ver como é que foi feito isso? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, ó. Defina a rota barra. Eu quero que, quando você encontrar esse mapeamento barra, eu quero que você coloque esse componente lá, ó, main. Nessa versão do nosso React, ele me obrigou a definir element. Anteriormente, eu estava usando component aqui, tá? Nessa versão, eu estou usando element. E aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, vai entrar esse elemento ou esse componente chamado main. Aqui embaixo, quando o cara digitar lá no roteamento barra repository, vai entrar o componente repository. Agora, pessoal, pelo que vocês viram até agora, onde é que está esse main e onde é que está esse repository? São arquivos .js. O que eu faço aqui, ó? Dentro da minha pasta pages, ó, aqui, tá vendo aqui na minha ideia aqui, no VS Code, ó, eu criei dentro da pasta source, estão acompanhando comigo? Dentro da pasta source, eu criei uma pasta pages. Como eu tenho 2 páginas, eu criei uma pasta chamada main e uma pasta chamada repository. Ok? A pasta main é como se eu estivesse dizendo para eles, olha, eu quero criar uma página main. Certo? Qual que é o arquivo principal dessa pasta, Eliel? Index. Só que index.js. Lá na minha pasta repository, que vai me representar uma página de repositórios, qual que é a página principal? O arquivo principal? Index.js. É o meu arquivo de partida. Entendeu? Nas próximas aulas, a gente vai ver o seguinte, que eu posso renderizar esse index e esse index aqui, ó, da página main e da página repositório, ou seja, eu posso estilizá-los de forma diferente. Eu vou criar um arquivo CSS, que na verdade não é CSS, o conteúdo é CSS, só que a extensão também é JS, porque aqui é tudo JavaScript, entendeu? E eu vou renderizar uns elementos CSS, as minhas páginas. Mas isso vai ser para as próximas aulas. Por enquanto, vamos ficar só nesse basicão do HTML, tá? Então, dentro da pasta main aqui, ó, eu criei um index.js, que tem esse conteúdo aqui, ó. E o que tem esse conteúdo? É exatamente o que apareceu aqui, ó, quando eu digitei o barra. Main. O que ele devolveu? Uma tag H1, do tipo main. Ok? Lembra, gente, que naquela minha versão anterior, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui o index. Não, o app. Vocês lembram que naquela minha primeira versão, eu criei uma função e coloquei um export no final, na linha final? Eu fiz esses comentários. Lembra que eu comentei isso? Tá vendo, gente? Eu estou exportando o resultado da função, lembra? Na última linha. Aqui eu faço na primeira linha. Olha aqui no index, ó. Export default function main. Quer dizer, eu estou criando uma função e já estou exportando essa função. Ou seja, quem chamar essa função main aqui, Otávio, vai receber o quê? Esse main. Lembra, Eliel, quando a gente chamava aquela rota clientes barra novo lá no Java, não tinha um HTML que eu devolvi? Aqui eu estou devolvendo também o HTML. Tá vendo como é que as tecnologias são assim muito parecidas, cara? Estou devolvendo o HTML. Aqui, ó, dentro da pasta repository, o meu index.js, eu estou devolvendo
um outro HTML, só que aqui eu estou devolvendo apenas repositório. Tá? Observe a diferença aqui, ó. Nenhuma, né? Eu estou devolvendo um HTML. Tá certo? É claro que isso aqui vai crescer, né? Isso aqui é só um pontapé inicial. Tá certo? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, agora, voltando para o app. Como é que ele faz esse roteamento? Esse roteamento é feito da seguinte maneira. Eu crio aqui essa tag router, por isso, aqui em cima, ó, eu tive que importar. Olha, todas elas pertencem ao React Router DOM. Como eu utilizei a última versão dessa biblioteca, ele me exigiu trabalhar com essas tags aqui, ó, esse /router. Quando eu quero distribuir as minhas rotas, eu utilizei o /routes. E para definir as minhas rotas, eu utilizei /route. Tá? Utilizei esses 3 conjuntos aqui. Então, agora, lá no meu navegador, se eu chamar qualquer uma dessas páginas aqui, ele vai chamar, se eu chamar cada uma dessas rotas aqui, ele vai associar o quê? Os componentes estão associados à rota. E quem são os componentes? Nada mais do que o que eu defini aqui dentro nesse JavaScript. Tá? E aí, pessoal, lembrem sempre do conceito do JSX. Eu tenho uma aula lá naquelas aulas conceituais que eu falo só sobre o JSX. O JSX nada mais é do que JavaScript com HTML. Tá? É a junção dos dois. E eu faço exatamente isso aqui, ó. Estou devolvendo um HTML. Então, com isso, a gente encerra essa explicação. Por quê? Porque a origem desse main aqui, ó, eu tenho que dizer, opa, ih, gente, eu estou acabando a bateria. Deixa eu ligar aqui. Esqueci de ligar aqui. Vamos lá. Esqueci de ligar o meu carregador. Então, vamos lá. Olha só. Tá tudo bem por aí? Estão acompanhando legal? Então, olha só. Esse main aqui, esse componente main, eu estou pedindo para, no momento que o cara digitar a rota barra, ele vai, né, colocar esse componente. Agora, da onde que está esse componente? Eu tenho que fazer essa importação aqui em cima, eu tenho que importar. Eu estou dentro do arquivo... Desculpem. Eu estou dentro do app.js. Eu quero importar um outro arquivo aqui para dentro. Então, eu tenho que fazer esse import, esse componente main, ó, esse componente main. A partir de onde? A partir... Aqui eu vou indicar o diretório. Desse ponto do diretório, na pasta pages, no diretório pages, o arquivo main. Então, está aqui, ó. Esse meu arquivo app está aqui, né? Ó, eu tenho que entrar dentro do pages para poder acessar o main. Eu tenho que acessar o pages para depois acessar o main. Aí eu encontro o index.js. Tá? Então, quando eu coloco aqui o main, simplesmente coloco /main, ele já vai entender que aqui dentro da pasta main tem um arquivo index.js. Isso é padrão, tá? Padrão. Por isso que eu sempre recomendo, gente, crie um arquivo index. Eu vou criar 10 formulários, você cria 10 componentes. Dentro de cada componente, você põe um index.html lá dentro. Ah, mas aí, Rubens, eu quero estilizar essa página aqui, especificamente essa página. Você vai criar um estilo para ela, um styles.js, um arquivo de estilização, lá para dentro. Tá? Então, é dessa forma que eu importei o main, e o repositório, eu não fiz diferente. Ó, repositório, lá de dentro da pasta pages, eu tenho uma pasta repository, eu tenho o index lá dentro. Com isso, quando eu chamar aqui o main, ele vai saber de onde que ele vai buscar esse componente. Quando eu chamar repository, ele vai saber de onde que eu vou chamar esse repositório. Tá certo? E aqui em cima, eu importei a minha biblioteca React, o meu componente React, da biblioteca React, e aí, como eu estou utilizando esse roteamento por meio dessa biblioteca React Router DOM, eu tenho que dizer quais são os recursos que eu vou utilizar dela, quais são os componentes. Estou usando route, eu estou usando aqui esse router, que me permite fazer o roteamento das rotas nesse browser router, e o routes, que ele me permite criar as minhas rotas. Ok?
Tudo bem, pessoal? Eu tenho 10 páginas, beleza. Eu, dentro aqui dos pages, eu vou criando várias páginas. Tá certo? E defino aqui a chamada das rotas. Ah, legal. Posso criar um dashboard, um menu? Pode. O menu pode fazer a chamada das rotas, sem problema nenhum. Ok? Muito bem. Então, o resultado foi esse que eu mostrei para vocês. Ó. Quando eu executo, eu chamo a rota raiz, está aqui, ó. Chamou o main. Está lá. Chamou o componente main. A saída é essa. Quando eu chamo o repository, quando eu venho aqui, ó, no app, e chamo a rota barra repository, ó, dei um Ctrl C aqui, ó, vou colocar aqui, ó, barra repository, ó, ele retornou o quê? Vamos lá ver o que tem no index do repository. Eu tenho aqui um H1 repository. É o que ele renderiza aqui na página. Ok? Muito bem, pessoal. Então, deixa eu voltar para cá. Vou parar aqui a nossa apresentação para não esticar mais o vídeo. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente vai fazer aquele momento final aqui, aquele nosso bate-papo, né? Para a gente poder tirar as dúvidas aqui que eventualmente possam ter ocorrido, tá bom? Beleza, então, pessoal. Valeu.